O sol impiedoso do deserto castigava as planícies vastas e douradas do oeste, onde cada grão de areia parecia ecoar o silêncio da desolação. Águia Solitária, outrora um guerreiro ágil e respeitado entre os apaches, agora jazia na terra rachada, seu corpo um eco pálido da força que o definira. A doença misteriosa roubara-lhe a vitalidade, deixando-o com a pele esticada sobre os ossos, os olhos fundos e sem brilho. Ele era um espectro da guerra, um lembrete vivo da fragilidade da vida, abandonado pela própria tribo. O som do vento, antes uma canção de liberdade, tornou-se um sussurro cruel, zombando de sua fraqueza. A solidão era um manto pesado, mais opressor que a fome ou a sede, e em cada respiração difícil ele sentia o peso do abandono, a traição que queimava mais fundo que o próprio sol. Ele, que vivera pela honra da tribo, morria por sua conveniência. A paisagem à sua volta era um quadro de aridez e beleza brutal. Cactos solitários se erguiam como sentinelas silenciosas, testemunhas do seu sofrimento. O ar era espesso com o cheiro de terra seca e a promessa de miragens. A pouca vida que existia ali, lagartos rápidos e escorpiões, movia-se sem se importar com a tragédia humana que se desenrolava. A Águia Solitária, por sua vez, era agora parte desse cenário, uma rocha esquecida, à espera do fim inevitável. Sua mente, no entanto, ainda vagava por lembranças de dias de glória, das caçadas e das danças de guerra. A memória era uma tortura, um contraste doloroso com a sua realidade presente. Ele se agarrava a ela como um náufrago à madeira, mas a onda do desespero o arrastava cada vez mais para o fundo. A cada pôr do sol, o céu se incendiava com tons de laranja e roxo, um espetáculo grandioso que a Águia Solitária não podia apreciar. Ele via a beleza do deserto não como uma dádiva, mas como um lembrete constante de sua própria pequenez e impotência. O estigma de ser um fardo pesava sobre ele. A dor não vinha apenas da doença, mas da rejeição. A tribo que o criara para ser forte, agora o via como uma mácula, uma ferida aberta que precisava ser cauterizada. A sua fraqueza não era apenas física, era uma afronta aos valores de um povo que dependia da força e da agilidade para sobreviver. Ele estava condenado não apenas pela doença, mas pela perda de sua identidade. O silêncio do deserto era quebrado apenas pelo vento e, ocasionalmente, pelo grito distante de um coiote. Esses sons, para a Águia Solitária, eram a trilha sonora de sua morte. Ele se sentia como uma folha seca, prestes a ser levada para longe pela primeira brisa forte. A esperança era um conceito que ele havia esquecido, substituído pela aceitação fria de seu destino. No entanto, em meio a essa escuridão, um pequeno vislumbre de luz persistia, como a estrela mais fraca da noite. Era a lembrança de um ensinamento antigo de sua avó, que mesmo no deserto mais árido, a vida encontra um caminho para florescer. Essa sutil promessa, uma semente plantada em seu espírito, era tudo o que restava. Ele não sabia, mas seu destino estava prestes a mudar e a fonte da vida viria de onde ele menos esperava. Em meio à vastidão árida, uma figura delicada emergiu no horizonte, desafiando a paisagem com sua determinação silenciosa. Era a Aurora, uma jovem com a alma tão forte quanto a montanha que se erguia atrás de sua pequena aldeia. Ela não buscava glória, mas sim ervas medicinais, e sua jornada a levou a um território perigoso, longe da segurança de seu povo. Quando seus olhos encontraram Águia Solitária, a imagem de um guerreiro forte foi substituída pela de um homem à beira da morte. A visão era chocante, mas em vez de medo, uma compaixão profunda brotou em seu peito. Ela viu não o Apache, o inimigo temido nas histórias de sua comunidade, mas um ser humano em sofrimento, um reflexo da fragilidade da vida que ela tanto respeitava.
Aurora se aproximou com cautela, seus passos leves no chão pedregoso. Ela observou a palidez do homem, a respiração rasa e o olhar perdido. Seus instintos a guiaram, ultrapassando qualquer preconceito. Enquanto os anciãos de sua vila falavam de apaches como demônios, ela via um homem. A dor dele era universal, uma linguagem que transcendia culturas e barreiras. Sem pensar duas vezes, ela ofereceu água de sua cantil. Não houve palavras, apenas o gesto. O olhar de águia solitária, antes vazio, encontrou o dela. Por um breve momento, uma faísca de desconfiança se acendeu, mas a pureza da intenção de Aurora era inegável. Era um ato de graça em um mundo de dureza. A água em suas mãos era um néctar de esperança, um sinal de que a vida ainda não o havia abandonado completamente. A desconfiança de águia solitária era uma muralha construída por anos de guerra e traição. Mas a persistência de Aurora era como o rio que, com o tempo, esculpe a pedra. Ela não o pressionou, apenas cuidou dele à distância, deixando comida e água, observando-o recuperar suas forças, mesmo que lentamente. A sua presença era uma promessa silenciosa. Ele começou a notar a ausência de medo em seus olhos, a gentileza em seus gestos. Essa atenção, desprovida de julgamento, era uma experiência nova e confusa para ele. Ele, que sempre fora avaliado por sua força, agora era aceito por sua vulnerabilidade. Aos poucos, a muralha de gelo em seu coração começou a ceder. O primeiro contato real veio com um toque sutil, quando Aurora, ao ver a febre dele piorar, decidiu usar uma de suas ervas medicinais. Ela colocou uma compressa em sua testa, um gesto simples que foi recebido com surpresa. Não havia palavras, apenas o calor da mão dela e o alívio que a erva trazia. Aquele momento marcou o início de uma conexão, um laço forjado não pela força, mas pela fragilidade. Águia solitária, que nunca havia conhecido a compaixão de um forasteiro, começou a ver o mundo através dos olhos dela. Ele se sentiu menos como um fardo e mais como um ser humano. Aurora, por sua vez, encontrou nele uma dignidade inabalável, uma alma que, mesmo à beira da morte, se recusava a ser completamente quebrada. A presença de Aurora começou a romper o isolamento que Águia Solitária impusera a si mesmo. Ele a observava de longe, enquanto ela colhia ervas e falava com as plantas, uma reverência que ele, como guerreiro, nunca havia tido. Ela o ensinou a ver o deserto não como um inimigo a ser conquistado, mas como um mestre a ser ouvido. Ele começou a notar as pequenas flores que se escondiam entre as pedras, à sombra das nuvens que traziam alívio temporário. A cada dia, sua mente se curava junto com seu corpo. A gratidão, uma emoção que ele mal se lembrava de sentir, começou a florescer em seu peito como uma flor rara, rompendo a terra árida de seu coração. A metáfora era clara. A compaixão de Aurora era a água que nutria a semente de sua própria esperança. Ele estava renascendo, e ela era a causa desse milagre silencioso. A cura de Águia Solitária não foi apenas física, mas uma jornada de aprendizado e redescoberta guiada pela mão gentil de Aurora. Longe dos rituais de guerra de sua tribo, ele encontrou um novo tipo de força na quietude e na paciência. Aurora, com sua sabedoria ancestral sobre as plantas e os ciclos da natureza, o ensinou a ouvir a terra. Ela o levava por caminhos escondidos, mostrando-lhe as propriedades de cada folha, cada raiz, e como elas podiam curar, nutrir e dar vida. Ele, que via a natureza como um campo de batalha, agora a enxergava como uma farmácia viva, uma biblioteca de segredos que só se revelavam aos humildes. A transformação era profunda. O deserto, antes seu inimigo mortal, começou a se tornar seu mestre, seu lar. Ele observava a Aurora com uma admiração silenciosa, aprendendo não apenas sobre ervas,
mas sobre compaixão e dignidade. Ela falava com as plantas como se fossem velhas amigas, seus dedos roçando as pétalas com reverência. Águia solitária, que havia sido treinado para ser um caçador, um conquistador, agora aprendia a ser um guardião, um cuidador. Ele a ajudava a colher, a preparar as misturas, e em cada tarefa sentia uma conexão cada vez mais profunda com ela e com o novo mundo que ela lhe apresentava. A voz, que a doença havia silenciado, começou a encontrar novos sons. Primeiro, foram sussurros de agradecimento. Depois, perguntas tímidas sobre as plantas. O processo de redescoberta de sua voz foi lento e doloroso. Por muito tempo, ele se comunicou com gestos e olhares, temendo que sua fraqueza se revelasse novamente. Mas Aurora nunca o pressionou. Ela esperou pacientemente e foi em um momento de pura alegria, ao ver uma águia sobrevoando o cânion, que o primeiro som forte saiu de sua garganta, um grito de admiração. Aquele som foi uma libertação. A voz, outrora usada para gritos de guerra e comandos de caça, agora tinha um novo propósito: expressar a beleza e a gratidão. A cada palavra dita, um peso antigo era retirado de seus ombros. A relação entre Águia Solitária e Aurora transcendeu as expectativas e os laços tradicionais. Não era um relacionamento de submissão ou poder, mas de respeito mútuo e propósito compartilhado. Eles eram dois mundos distintos que se encontravam no mesmo ponto de fragilidade e força. A sabedoria de Aurora complementava a disciplina de guerreiro de Águia Solitária, e a lealdade dele fortalecia a determinação dela. Juntos, eles criaram um refúgio, um santuário de cura, onde a linguagem era a da bondade e a lei era a da compaixão. A força de Águia Solitária não estava mais em seu arco ou em sua lança, mas na firmeza de seu espírito, na capacidade de se curar e de ajudar a curar. Ele encontrou seu novo propósito não na batalha, mas na construção de uma vida com ela. A amizade e o amor que floresceram entre eles eram um testemunho da capacidade humana de transcender o ódio e a desconfiança. Águia Solitária, que aprendera a odiar e a desconfiar do mundo exterior, agora via em Aurora a personificação da bondade que ele mal sabia que existia. Ela, por sua vez, encontrou nele uma dignidade e uma força que a impulsionaram a desafiar os medos de sua própria comunidade. A jornada deles era uma prova viva de que a verdadeira riqueza não estava nas posses ou na glória, mas nas conexões que se estabelecem, nos laços que se fortalecem, na capacidade de encontrar um lar no coração de outra pessoa. A tranquilidade do refúgio de Águia Solitária e Aurora foi brutalmente interrompida quando a comunidade de Aurora, movida por boatos e pelo medo enraizado, decidiu confrontá-los. Um grupo de homens, liderados por um ancião desconfiado, se aproximou do local, suas faces contorcidas pelo preconceito. Eles viam Águia Solitária não como um homem curado, mas como um Apache, um inimigo lendário que representava uma ameaça à sua paz. A paz que eles tanto prezavam era uma ilusão, construída sobre o ódio e a ignorância. A presença de Águia Solitária era um espelho que refletia a feiura de seus próprios corações, e eles não suportavam a imagem. O confronto era iminente, e o teste final para o novo. O propósito de Águia Solitária havia chegado. Águia Solitária não se escondeu. Ele se postou ao lado de Aurora, não com a postura de um guerreiro pronto para a batalha, mas com a dignidade de um homem que defende seu lar e a mulher que o salvou. Os homens gritaram acusações e ameaças, a velha retórica de guerra ecoando no vale. Eles esperavam uma reação violenta, a confirmação de seus piores medos. Mas a Águia Solitária permaneceu em silêncio. Seus olhos, antes cheios de dor e desespero, agora brilhavam com uma serenidade que desconcertava seus acusadores. Ele não usou a força bruta, mas sim
a calma e a sabedoria que Aurora lhe ensinara. O confronto foi dramático, mas sua superação veio da compaixão, não da violência. Águia Solitária, com Aurora ao seu lado, explicou com gestos e poucas palavras sua história, a traição de sua tribo, a doença que quase o matou e a bondade de Aurora que o salvou. Ele mostrou as ervas que eles cultivavam, os remédios que preparavam para curar. A verdade, simples e poderosa, começou a quebrar a armadura do ódio dos homens. Quando um dos anciãos, em sua fúria, tentou agredir Aurora, Águia Solitária o segurou com firmeza, mas sem violência. Sua ação não era de vingança, mas de proteção. Ele demonstrou que sua força estava agora a serviço da paz. As reações da comunidade foram mistas, mas a maioria se chocou com a dignidade de Águia Solitária e a coragem de Aurora. O confronto não resultou em derramamento de sangue, mas em um silêncio constrangedor, um momento de reflexão. A comunidade, que o julgava por sua aparência e sua origem, agora se via confrontada com a própria hipocrisia. A bravura de Águia Solitária não estava em sua capacidade de lutar, mas em sua capacidade de perdoar, de se reerguer e de proteger com compaixão. A atitude dele desmantelou o ódio e o medo de uma forma que a força bruta nunca conseguiria. A dignidade com a qual ele se comportou transformou o preconceito em respeito. O evento foi um ponto de virada. A comunidade, ao ver a verdadeira natureza de Águia Solitária e a profundidade da conexão com Aurora, começou a questionar suas próprias crenças. Aquele Apache que eles temiam se tornou um exemplo de resiliência e de bondade. A atitude de Águia Solitária selou a posição dele na comunidade, não como um estrangeiro, mas como um protetor, um curandeiro. Ele não mais era um fardo, mas uma bênção, um elo entre dois mundos que por um momento pareciam irreconciliáveis. Sua história, a história da superação e do amor, tornou-se um farol para todos, uma prova de que a verdadeira força reside na compaixão e na aceitação. Após o confronto, o refúgio de Águia Solitária e Aurora se tornou um ponto de encontro para aqueles que buscavam cura e sabedoria. As ameaças se dissolveram no ar, substituídas por um respeito silencioso. A comunidade, que antes temia Águia Solitária, agora o procurava. Os ensinamentos de Aurora, combinados com a disciplina e a paciência de Águia Solitária, criaram uma medicina não apenas para o corpo, mas para a alma. Ele, que havia sido abandonado por sua própria tribo, encontrou um novo propósito, um legado que superava em muito a glória de um guerreiro. Ele se tornou o guardião das terras e o curador das feridas do corpo e do espírito, um testemunho vivo de que a verdadeira força não reside na ausência de fraqueza, mas na capacidade de superá-la. O impacto de suas ações foi duradouro. A história de Águia Solitária e Aurora se espalhou, tornando-se uma lenda viva sobre a superação do ódio e a força da compaixão. A sua presença na comunidade mudou a forma como as pessoas viam o mundo, incentivando-as a olhar além das aparências e a valorizar o que é invisível aos olhos. Ele não era mais apenas o Apache, mas Águia Solitária, o curandeiro. A sua história tornou-se o fio condutor de uma nova era de aceitação e de respeito mútuo. Um legado que se manifestava não em monumentos, mas nas vidas transformadas, nas feridas curadas, nos corações abertos. A conclusão da história reforça a mensagem de que o amor e a resiliência são as mais poderosas das medicinas. Águia Solitária e Aurora, com o tempo, construíram uma vida juntos, um lar forjado na aceitação e na lealdade. O deserto, que antes era um símbolo de sua solidão e desespero, agora era o cenário de sua felicidade e de seu legado. Ele, o guerreiro que a morte se recusou a levar, encontrou na vida um propósito maior do que a batalha.
Ela, a jovem que ousou desafiar o medo, encontrou nele uma força e um amor que a libertaram. Juntos, eles provaram que a esperança pode florescer mesmo nas terras mais áridas e que a verdadeira força reside na capacidade de encontrar a cura e a alegria nos lugares mais inesperados. A sua história é um testemunho da infinita capacidade humana de superação. Se esta história te tocou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas jornadas de superação. E para continuar se inspirando, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora e descubra outra história real sobre o poder da resiliência humana. Obrigado pela sua companhia. Que você leve um pouco dessa coragem para o seu dia. Até o próximo vídeo.